compartilhar com os irmãos algumas coisas. 5 coisas para a salvação. Como ser salvo segundo a Bíblia. Citar 5 coisas, irmãos. Mas sabemos que a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse é a respeito da salvação. É Deus salvando o seu povo, Velho Testamento, Deus lutando ao lado do seu povo. Novo Testamento, Jesus veio para nos dar a chance da salvação. E o Evangelho continua, né, irmãos? O Evangelho do Senhor continua até hoje, mas parece que o povo não quer mais saber de Deus. Mas vamos um pouquinho à palavra, né, irmãos? Romanos 10, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 11 até o 17. Onde fala, né, irmãos? Primeiro item: ouvir. Ouvir a palavra do Senhor e encaixar em nossas mentes o que o Senhor tem nos dito. Aos Romanos capítulo 10, a partir do versículo 11 até o 16, que diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um só mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Graças a Deus, né, irmão? Ouvir a palavra do Senhor. 2 diferenças. Escutar. Quem escuta parece que é brincadeira, mas não ouve. Por quê? Quem escuta entra de um lado e sai do outro. Agora, quem ouve a palavra do Senhor com atenção, ele guarda em sua memória. São as diferenças, irmãos, do ouvir e do escutar. Muitas das vezes, muitos dizem: não, eu não escuto. Tá certo, você escuta porque você não guarda. Se você ouvir com atenção, você vai guardar a palavra do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, fala de todas as maneiras em nossos corações. Muitas das vezes podemos dizer assim: você está falando isso, mas como ver Deus? Irmão, nós não vemos Deus. Mas alguém aqui já viu o vento? A cor do vento alguma vez? Ninguém nunca viu o vento. E não é maravilhoso um ventinho, fresquinho? Assim é Jesus, irmãos. É Deus. Nós não vê, mas sentimos. O crente que está afiado na presença do Senhor, com toda certeza, ele sente a palavra de Deus e sente Deus falar no seu coração. Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa, irmãos? Peça a Deus primeiro, para que você não faça coisas erradas. É o que vem acontecendo, muitas das vezes a gente tem problema. Por quê? Porque não pensamos, não consultamos o Senhor. Senhor, será que isso é bom para mim? Ou será que isso não serve para mim?
Deus nos dá instrução, irmãos. Consulte antes de fazer qualquer coisa que seja. E hoje foi dito oração, né, irmão? Sem oração é impossível ver a presença do Senhor. Temos que orar, irmão. É difícil? Sim. Temos que. Creio que possa ser que alguém tenha facilidade em orar. Mas para mim é difícil. Eu oro, peço a Deus que tem que misericórdia de mim. Mas é difícil orar, irmãos. Levantar de madrugada, 3 horas da manhã, ou 2 ou 4, como a gente ouve muitos testemunhos, de muitos que venceram suas batalhas orando de madrugada. Não digo só de madrugada, porque o mundo é cheio de fuso horário, né, irmãos? Lá onde fala que estarão 2 dormindo no campo, um vai e outro fica. Onde está 2 trabalhando, um vai e outro fica. O que podemos entender? 2 dormindo, 2 trabalhando. O mundo, 24 horas. Aqui agora, 10 para as 9 da manhã, Japão, e 10 para as 9 da noite, Japão, 10 para as 9 da manhã, então são os horários. Até nisso, a palavra do Senhor é perfeita. Mas continuando, irmãos, crer no Senhor. João 3,16. Crer em Deus, que Deus é aquele que nos fortalece, aquele que nos julga, irmãos, e nos dá a coroa da vitória. João 3,16, um capítulo que todos nós aqui conhecem, né, irmãos? Muito falado, né? João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Jesus dando, todo aquele que crê em mim será salvo. Mas parece que o crer, a fé, irmãos, parece que é impossível acreditar no Senhor. Porque se digamos que temos fé, que agradecemos, e se às vezes aborrecemos uns aos outros, essa fé não está muito correta, irmãos, porque somos devedores, somos pecadores, somos falhos, mas temos que lutar para essa liberdade. Temos que lutar, irmãos, para que sejamos livres e possamos acreditar no Senhor, que Ele é o único suficiente Salvador de nossas vidas. Não há outro Deus, irmãos. Não há outro. Só esse Jesus pode nos conduzir ao céu. Como mudar a história, irmãos, de um ser divino vir nessa terra pecaminosa, terra terrível, se transformar em um homem carnal como nós? Aí fica aquela pergunta: por que isso? Irmãos, é muito simples de nós entender. Jesus veio como um homem de carne para poder sentir o que o homem sente, para que naquele dia que ele possa ser o nosso advogado fiel, para nos defender. Eu tenho certeza que Jesus naquele dia vai estar do nosso lado, irmãos, e dizendo: Pai, me dê uma chance, perdoe ele, eu passei por isso, eu sei quanto é dificultoso ser um ser humano carnalmente, porque o Senhor é aquele, irmãos, que tudo fez por nós. Ele deu chance de todos os jeitos para que nós possamos ser salvos. Estamos nesse mundo por pouco tempo, irmãos. Não sabemos quanto tempo viveremos, se vivemos mais 10 anos, mais 20, mais 30 ou 50, independente da vida de Cristo, nós vamos morrer. E temos que morrer com Cristo, irmãos. E se nós morrermos fora da palavra, perderemos a nossa salvação, e a nossa luta nessa terra não serviu para nada. E quem nos prova também que Jesus não pode vir hoje buscar a sua igreja.
Será que nós que estamos aqui dentro da igreja, será que estamos todos prontos para subir com Cristo? Ou ainda temos alguma falha? Ou ainda nós temos alguma coisinha escondido no nosso guarda-roupa, né, irmãos? Digamos assim, ou no fundo do seu coração, na sua mente, que possa impedir nós ir do céu, que possa impedir nós ir morar com Cristo. Irmãos, eu digo isso, irmãos, porque eu penso de mim, irmãos, ser salvo não é fácil. Essa carne pecaminosa, terrível, irmãos. E o Senhor tem misericórdia de nós. E se não for por esse Deus maravilhoso, o que seria de nós, irmãos? Nós não estaríamos aqui para contar a vitória. Irmãos, continuando. Arrepender-se. O arrependimento. Atos 2:38. Graças a Deus, o Senhor é bom, né, irmãos? Atos, capítulo 2. Atos 2, 37 e o 38. E diz assim: e ouvindo eles isto, compungiaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: aprendei vós, a cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que o batismo nos leva para o céu. Mas a realidade é uma só. É um processo que temos que passar. Não há como fugir dessa realidade. Se nós temos tempo na casa do Senhor, irmãos, vamos procurar um jeito de batizar, para que o Espírito do Senhor possa apossar os nossos. Passamos pelas águas, nossos pecados serão levados à profundeza. Isso é a palavra do Senhor que nos diz. Mas o nosso corpo, nosso pensamento ainda continua pecando. Mas o Senhor é aquele que nos livra. Peçamos perdão a Cristo. Senhor, perdoa nossos pecados, nos dê força para nessa caminhada, meu irmão. Senhor, nos dê força para lutar contra o mal, meu Deus, porque sabemos que sem o Senhor nós não lutaremos. Temos a presença do Senhor para poder lutar, irmão. Às vezes, lutar sem Deus é batalha perdida. Não há como vencer uma batalha sem o Espírito do Senhor, irmãos. Mas graças a Deus que o Senhor é bom, e o Senhor, irmãos, nos ajuda todo dia. Irmãos, quarto item: confessar. Romanos 10, 9. Graças a Deus, né, irmão? O Senhor tem muito nos ajudado e vai continuar, irmãos. O Senhor vai continuar nos ajudando, porque o Senhor, irmãos, Ele é tão maravilhoso. Romanos capítulo 10, (9). Diz assim: a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar, irmãos. Se nós com a nossa boca confessar que o Senhor é aquele que nos livra e nos leva para o céu, com
com certeza, se permanecemos na presença do Senhor, seremos salvos. Todos aqui que são batizados, quando passou pelas águas, existe uma pergunta, né, irmão? Você vai ser fiel a Cristo até a morte? O que nós falamos? Sim. Mas será que depois que saímos dali alguns minutos, nós não já estamos pecando contra o Senhor? Com certeza, irmão. Pecamos até em pensamento, mas o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que conforta os nossos corações e nos dá força, irmãos, para batalhar contra o mal. Sem Jesus é impossível chegar a Deus. Sem Jesus Cristo, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas para terminar, irmãos, a nossa hora já está dando. Vidas em santidade. Romanos 12, aí mesmo, irmão. Romanos 12, 14. Romanos 12, capítulo 14. E diz assim, Romanos 12, 14: abençoai aos que vós perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Palavra dura, né, irmãos? Olha, irmãos, que palavra. Abençoai aos que vós perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Irmão, será que isso não te dá um inimigo e ele nos perseguir todo o tempo, e às vezes até dizer que vai nos matar, que é acontecido? Qual seria a nossa reação? Amaldiçoar ele, falar que coisa ruim ou leve, ou vamos dizer que o Senhor tem misericórdia dele? Temos que pedir, irmãos, para o Senhor ter misericórdia, porque todos nós somos pecadores e somos fracos, falhos e somos seres humanos, mas o Senhor é aquele que nos dá força. E naquele dia eu tenho certeza que aquele que permanecer até o fim, ele dará a coroa da vitória. Amém, irmão? Glória. Assim agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.